Olá, querido, seja muito bem-vindo no nosso canal Explorando a História com o Pastor Marco Barros. Em especial, eu quero te convidar a assistir esse vídeo onde eu vou estar falando sobre a quarta perseguição aos cristãos, e eu tenho certeza que acrescentará ao seu conhecimento e você terá uma razão a mais para viver uma vida cristã fervorosa, tendo em vista que muitos dos nossos irmãos no primeiro século deram as suas vidas por amor a Cristo. Nós estaremos colocando uma parte da aula da quarta perseguição, mas se você quiser acompanhar o vídeo completo, que você vem aqui na bio do Instagram e ali está o nosso link do canal do YouTube. Lá você pode encontrar a aula completa sobre a quarta perseguição. Beijo no coração e Deus abençoe. A quarta perseguição aos cristãos se dá sob o domínio do imperador Marco Aurélio no ano 162 d.C. No ano 161, Marco Aurélio assumiu o trono e, embora elogiável no estudo da filosofia e em sua atividade de governo, era um homem de natureza rígida e severa. Ele foi duro e feroz contra os cristãos e desencadeou a quarta grande perseguição aos cristãos. Nessa perseguição, as crueldades executadas eram de tal maneira que muitos dos espectadores estremeciam de horror ao vê-las. Ficaram atônitos diante da coragem daqueles que a sofriam. Alguns dos mártires eram obrigados a passar com os pés já feridos sobre espinhos, cravos e colchas afiadas. Outros eram açoitados até os seus tendões e veias ficarem expostos. E depois de haverem sofrido os mais atrozes tormentos já inventados, eram mortos das maneiras mais terríveis. Germânico, o jovem ainda, porém verdadeiro cristão, foi entregue às feras por causa de sua fé. Enfrentou tudo com coragem, de maneira assombrosa, que muitos pagãos se converteram ao cristianismo por conta do seu testemunho de fé e sua coragem. Policarpo, o respeitado bispo de Esmirna, ocultou-se ao ouvir que o procuravam. Foi, porém, descoberto por um menino. Depois de servir uma refeição aos guardas que o prenderam, pediu-lhes 1 hora de oração. Foi atendido, orou com tal fervor que os soldados, os quais o haviam detido, arrependeram-se de havê-lo feito. Todavia, levaram-no ao procônsul. Ele então foi condenado e queimado na praça do mercado. Antes, porém, o procônsul, governador de uma província romana, esse o pressionou para que ele pudesse jurar contra Cristo e blasfemar contra o seu Deus. Policarpo então responde: durante 86 anos tenho servido a Cristo e nunca me fez mal algum. Como blasfemar contra o meu rei, contra o meu Salvador? Essa foi a resposta de Policarpo ao procônsul. Policarpo assegurou-lhe que se manteria imóvel na estaca. Então, ao contrário do que costumavam fazer, Policarpo foi apenas amarrado na estaca e não cravado. Ao acenderem a fogueira, as chamas rodearam o corpo de Policarpo como um arco, sem tocá-lo. Então ordenaram aos carrascos que transpassasse Policarpo com uma espada. E isto aconteceu. Tão grande foi a quantidade de sangue que o fogo apagou-se. Não obstante, por instigação dos inimigos do Evangelho, principalmente dos judeus, ordenou-se que seu corpo fosse consumido na fogueira.
e a petição de seus amigos que queriam dar a Policarpo um sepultamento cristão foi desprezada. Contudo, recolheram os ossos e o que foi possível de seus restos mortais e os enterraram de forma decente. Outros cristãos e pregadores, como Peônio, autor de várias excelentes apologias à fé cristã, foram também queimados. Carpo e Papilo, dois dignos cristãos e uma piedosa mulher, por nome Ágatone, sofreram o martírio em Pergamópolis, na Ásia. Uma ilustre dama romana, por nome Felicitate, de classe social elevada e muito virtuosa, era devota cristã, tinha 7 filhos a quem educara com o mais exemplar piedade. E Nero, o mais velho, foi flagelado e prensado com pesos até morrer. Félix e Felipe, que o seguiam em idade, foram descerebrados com garrotes. Silvano, o 4º filho, foi jogado de um precipício e morreu. Os 3 mais novos, Alexandre, Vital e Marcial, foram decapitados e a sua mãe morta com a mesma espada que os mataram. Justino, o célebre filósofo, foi martirizado nesta 4ª perseguição. Era natural de Neópolis, em Samaria, e nascera no ano 103 depois de Cristo. Foi um grande amante da verdade, um erudito universal. Investigou as filosofias históricas e peripatéticas, escreveu uma elegante epístola aos gentios e empregou os seus talentos para convencer os judeus da verdade dos ritos cristãos. Dedicou grande tempo a viajar até estabelecer sua residência em Roma, no Monte de Viminal. Abriu uma escola pública e ensinou a muitos que foram posteriormente destacados personagens na história. Ele escreveu um tratado para refutar todo tipo de heresia. Quando os pagãos começaram a tratar os cristãos com severidade, Justino escreveu sua primeira apologia em favor dos cristãos. Este escrito, que exibe grande erudição e genialidade, fez com que o imperador publicasse um edito em favor dos cristãos. Pouco depois, entrou em frequentes discussões. Os argumentos de Justino foram poderosos, porém odiados por Crescente, o filósofo cínico de vida viciosa. A segunda apologia de Justino, devido a certas coisas que nela continha, deu ao cínico Crescente a oportunidade de predispor o imperador contra ele. Por isso, Justino foi detido, juntamente com 6 companheiros, como se recusasse a prestar sacrifício aos ídolos pagãos. Foram condenados ao açoite, seguidos de decapitação. Esta sentença cumpriu-se com toda a severidade imaginável. Vários cristãos foram decapitados por se recusarem a sacrificar a imagem de Júpiter, e em particular temos o diácono da cidade de Espolito, por nome Concordos. Quando algumas das agitadas nações do norte levantaram armas contra Roma, o imperador pôs-se em marcha para enfrentá-las. Não obstante, viu-se preso numa emboscada e temeu perder todo o seu exército. Isolado entre montanhas, rodeados de inimigos e com muita sede, em vão invocaram as divindades pagãs.
Então o imperador ordenou aos homens pertencentes à Legião do Trovão que orassem ao seu Deus pedindo socorro. De imediato veio a milagrosa resposta. Caiu uma chuva torrencial que foi recolhida e represada pelos homens, trazendo alívio repentino. Parece que a tormenta intimidou de tal forma os inimigos que uma parte deles desertou e o restante foram derrotados, e as províncias rebeldes foram totalmente recuperadas. Este episódio fez com que a perseguição se atenuasse por algum tempo, ao menos nas zonas sob a inspeção do imperador. Observamos, porém, que logo se desencadearia na França, particularmente em Lyon, onde as torturas impostas aos cristãos quase ultrapassam a capacidade de descrição. Os principais mártires desse momento, um jovem chamado Vétio Agato, santo diácono em Viena, a estes aplicaram pratos de bronze em brasa sobre as partes mais sensíveis do corpo. Átalo de Pérgamo e Potino, o conceituado bispo de Lyon, que tinha 90 anos. Nessa ocasião, os cristãos caminhavam para o martírio coroados com uma guirlanda de flores. Por elas recebiam no céu. Concluindo então este vídeo que abordamos sobre a quarta perseguição aos cristãos, eu acredito que você percebeu quantos nossos irmãos padeceram, sofreram, mas não negaram a fé. Eu quero chamar a sua atenção para que você possa também, de uma forma fervorosa, viver com Cristo e crescer na fé. Que o Senhor te abençoe. Eu quero te convidar para que você possa se inscrever no meu canal do YouTube e que você possa deixar sua like e compartilhar o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas e compartilhar a história da Igreja Cristã. Deus te abençoe, beijo no coração.